O ser humano em situações limite. Cabeça, corpo, pensamentos dentro da cabeça. Pensa no mar! A boa notícia é, o Metrópolis está só começando. Fique com a gente. Daqui a pouco, o ser humano em situações limite na peça Fluxorama. Por exemplo, a atriz Marjorie este ano lutando contra ela mesma em plena corrida de São Silvestre. Olha só, você chegou até aqui. Deus, você veio até aqui, você chegou até aqui, isso já é alguma coisa? Hã? Quem que você conhece? Quem? Tirando o Sérgio, que o Sérgio é profissional, não vale? Quem? Você é maravilhosa, você tá no lucro! 4 histórias, personagens em situações limite. Uma mulher com uma doença degenerativa, um homem agonizante depois de um acidente de carro, uma outra mulher lutando para terminar a corrida de São Silvestre. Um outro homem que tenta meditar em meio ao caos da cidade. A Marjorie este ano e o Luiz Henrique Nogueira estão no elenco de Fluxorama e estão hoje aqui no Metrópolis para falar desse espetáculo que leva a gente para lugares, Marjorie e Luiz, que incomodam, lugares que incomodam. A gente se sente um pouco frágil como ser humano ali vendo... A gente se identifica na dificuldade, na vulnerabilidade, em elementos que não necessariamente são gloriosos, né? Gostosos, são nobres, né? de viver. Pois é. Você, dessa descrição que eu fiz para vocês agora, o Luiz faz esse homem no carro. Tá agonizando. A luz se acende no momento do acidente ali. E esse homem está refletindo e está pensando na vida dele antes de morrer. Eu acho que o que tem de mais legal no nosso texto do Fluxorama e que está presente em todos os 4 monólogos é essa maneira que o Joe Bilac, que é um jovem autor talentosíssimo, como ele consegue transformar uma situação, seja minha, que é limite, gravemente limite, seja da Marjorie, que é uma situação limite de uma pessoa tentando romper um limite de corrida, um limite físico quase cotidiano, e que leva ela a uma reflexão que vai do mais raso ao mais profundo, assim. Os 4, né, monólogos têm isso, do raso ao profundo, com muita rapidez, assim como esses personagens que estão, né? Quando você está correndo e você começa a pensar, nossa, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir, aí começa a pensar, eu não consigo fazer nada direito na vida, vai indo para um lugar, assim, e a Marjorie tem essa coisa de ter fisicamente, né, o esforço físico durante o solo dela inteiro, que é incrível, que leva ela para esse lugar. É que é uma testemunha, na verdade, o espectador testemunha também esse fluxo, né? Existe ali algo que está acontecendo real, né? Que é aquele esforço físico que a atriz está ali correndo do início ao final daquela trajetória, Claro, né? Então... claro. E o que a gente ouve, a gente como espectador, você ouve o que eu ouviria se estivesse passando perto dessa corredora ou nesse acidente, e não. Eu acho que você ouvir o pensamento de uma pessoa é muito revelador, né? Isso é muito revelador. Porque alguns gritos eu imagino que as pessoas que estavam na rua, na corrida, no seu personagem, também, não vou parar! Eu não paro! Mas algumas outras questionamentos são da sua cabeça. E a gente, do público, está ouvindo tudo. Me parece mais um fluxo de consciência. Parece o que está se passando na cabeça. Aquelas coisas que vão juntando tudo, né? Tem um momento... Isso é bom, é uma boa experiência. Tem um momento do texto que é quase uma escrita automática, né? É quase um pensamento levando ao outro, levando ao outro, levando ao outro. É uma análise, né? Porque às vezes os pensamentos eles atravessam a sua cabeça sem um input, sem um gatilho necessariamente. Às vezes é uma associação livre, né? De uma coisa, uma palavra que você falou que te trouxe uma memória e nada se fixa por muito tempo, né? As coisas vão caminhando. Vamos ver um pouquinho, porque a gente falou tanto e quem não viu tá pensando, como é que é isso? Tem a da Marjorie primeiro. Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Paulista, Gazeta Esportiva, ai, cheiro
Ai, o cheiro de chuva ácida que tá pra cair. Pensa no mar. Pensa no mar, pensa no mar. Tá puxada, tá puxada, tá puxada. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá, tá na reta final. Tá pra entrar pra história, tá com chave de ouro, vai fechar, tá com fé que vai ser melhor o ano. Tá começando amanhã, tá tudo bem, tá tranquila, vai sem pressa, tá tudo certo. É bom. E a gente viu ali no final, que a gente abriu um pouco mais a câmera, o cenário, tem umas projeções muito lindas, assinadas pela... O cenário é assinado pela Daniela Thomas, né? Então, isso também coloca a gente nesse lugar aí com vocês. Teve alguma dificuldade para trabalhar como ator esse texto, esse fluxo de consciência, essas coisas todas juntas, intercaladas, e essas sensações que vão mudando muito? Me parece um desafio, hein, Luiz? Para mim foi bem difícil, assim, na realidade, tanto a maneira como a gente abordou o texto do Jô, que é um texto poético, que é um texto quase concreto, assim, a maneira como vem no papel já é quase uma poesia concreta, que tem suas facilidades e suas dificuldades, quanto às questões físicas, tanto da minha imobilidade quanto da mobilidade da Marjorie, né? E você conjugar tudo em pouco tempo, a gente teve um processo rápido. Curto. E foi engraçado porque a Monique, na realidade, como são 4 monólogos, ela trabalhou em separado os 4 atores. Agora, e juntou no será final. que a gente falou pro pessoal de casa que a direção é da Monique Gardenberg? Você falou a Monique agora, talvez verdade. eu não tenha falado. A direção é da Monique Gardenberg. Da Monique Gardenberg, exatamente, que é uma diretora que circula, né, pelos meios do teatro e do cinema e da TV, então ela E da tem música. muita... E da música, e tá tudo isso aí, E tá né? tudo lá, exatamente, né? Tem uma cinematografia, tem uma música muito presente, que é uma trilha linda do Philip Glass. O visual eu acho muito impactante, né? O da Marjorie a gente só conseguiu ver no final, mas é muito impressionante ver o corpo da Marjorie interagindo com aquela projeção meio 3D. Aí é bom que não tenha ficado tão bom assim também. O pessoal ia ao pra pessoa teatro, ver que é lá o que ao vale. vivo, Vocês querem dar uma olhadinha de como é mais ou menos a cena do Luiz? Vamos lá. Não foi exatamente assim que eu imaginei morrer um dia. Feito uma mosca, aprisionada na teia, esperando a tarântula avançar. Eu tô decepcionado. Nem puto, nem amedrontado. Decepcionado mesmo. Resume tudo. A certa altura da vida, todos nós pensamos nisso, na morte. Mas nem todos da mesma maneira. Que fique claro, eu sou forte. Eu sou forte, por isso eu penso nela. Detesto a fraqueza que se remedia na imaginação, nas hipóteses. Estou preparado para, pensei em, estou a caminho de... O que não me inibe nem um pouco de questionar a maneira como a coisa se dá. Eu amo o meu carro, mas não a ponto de morrer com ele. E aí a gente estava conversando até aqui um pouco antes sobre... tem uma tensão, né? Tem uma reflexão existencial muito profunda, mas a gente às vezes ri, o público ri, né? E o texto, quando vocês pegaram, vocês imaginaram que as pessoas iam se identificar nesse ponto, assim, de achar engraçado, de dar risada de cenas tão... Acho que tem alguns lugares que são mais claramente cômicos, né? E outros que a gente se surpreende quando tem esse retorno. Porque como tem esse passeio do Jô, do profundo até uma reflexão um pouco mais rasa, mesmo numa situação de morte, o meu personagem que está ali quase morrendo se lembra do taxista que deu um calote nele, enfim. Então, de alguma maneira, é patético. Mesmo na morte, a gente é capaz de ser patético e risível, né? Então... claro. No elenco tem também o Caco Ciocler, que faz esse homem que está tentando meditar, mas... Forçando uma barra. Nossa, ele tenta de todo jeito. Eu me identifiquei muito no momento em que ele fala, eu vou relaxar, tipo, descontrolado, nervoso no último. Totalmente descontrolado. Eu vou. Tá ele aí. E também... tem a Juliana Galdino, que faz essa mulher que está com essa doença degenerativa. Juliana Galdino, que é uma grande atriz de teatro, ela é maravilhosa também. São 4 lindas atuações, né? E tá aí, ó, a Juliana Galdino. Aí a gente consegue ver melhor a projeção, assinada pela Daniela Thomas.
E aí você falou agora, Marjorie, eu vejo o texto do Caco, e é isso, né? Porque vocês entram separadamente, estão ali, estão nessa temporada juntos, de se identificar com o texto dos outros atores, né? Ah, claro, né? Porque todo mundo já tentou romper alguma barreira física de exercício, de corrida, do que quer que seja. Eu, na realidade, nunca nem me propus a meditar, porque eu me acho tão ansioso que eu não seria capaz de esvaziar. Mas eu olho para o Caco, é maravilhoso isso, porque você vê que é impossível para ele como seria para você, enfim. Se coloca nesse lugar. Tem vocês olhando ali nos bastidores, olhando os amigos nos bastidores aí, porque tem essa sequência, né? Então Eu começo a correr logo no final do primeiro monólogo, eu já tô correndo, né? Pra você já entrar meio cansada. Eu fico trancado no carro do Juliano inteiro já. Você já entrar num clima. Então, o que eu consigo ver um pouquinho melhor é o do Caco, que é depois que eu já saí. Eu corri a São Silvestre, eu já corri uma vez a São Silvestre. Você conseguiu? Consegui inteira. São 15 quilômetros. A São Silvestre é uma corrida tão emblemática que às vezes as pessoas que não correm acham que é 40, que é uma coisa absurda, maratona, né? que é uma maratona. Mas é 15. E eu acho 15 um absurdo. Você acha um absurdo? Eu não seria capaz, não, né? Seria. E aí quando você entra, a Marjorie diz assim... Vamos lá, mas gente, por que eu tô aqui? E eu, nos 5 primeiros quilômetros, eu sempre penso isso. Eu falo, gente, qual é o sentido de eu estar correndo, gente? O que eu tô fazendo aqui? Quando você corre, tem essa coisa, uma modificação dentro do seu corpo, né? A circulação. Um arrependimento quase imediato no primeiro momento. Química mesmo, né? De vir uma euforia, às vezes vem ali uma tristeza, você começa a brigar, disputar com o seu corpo e com a sua cabeça, né? A gente faz isso na vida, talvez, né? Fazemos. Às vezes você não pensa, você olha e fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Total. Por que eu fui inventar? Por que eu fui inventar isso? Todo dia de estreia. eu fui inventar Todo de dia ver? de estreia. E na estreia, é isso? O que eu tô fazendo? Por que esse texto? Por que eu aceitar essa coisa? Monólogo. Você se propõe a fazer alguma coisa, por exemplo, eu sou difícil de sair, né? E quando eu chamo alguém para sair, por exemplo, e a pessoa aceita, eu falo, e agora? Eu vou ter que ir. E fui eu que chamei. Ai, meu Deus, pronto. Tá tudo lá no Fluxorama. Tá no Sesc Ipiranga. Isso. E vocês ficam até quando em cartaz, vocês sabem? Dia 21 Vocês agora, sabem aonde, mas tá sabendo, né? mais 2 semanas. Tem mais 2 semanas de Fluxorama. De quinta a domingo, quinta e sextas às 21, sábados 19 e 21 e domingo 18. Então pronto. Muito obrigada, viu, por virem conversar com a gente. Obrigada a Obrigado a você. você. Foi um prazer. Bom, no próximo bloco, a Marjorie e o Luiz, eu dei tchau, blá, 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 mas eles voltam para ajudar a gente nas dicas culturais, não é bom? Essa questão dos refugiados, né, hoje é uma reflexão que o mundo todo tem que fazer, né? A gente tem refugiados aqui no Brasil, a gente vê isso, a Europa vivendo isso mais fortemente. Que bom que a arte está se debruçando, né, sobre isso cada vez mais, pensando nos refugiados. Muito bem. Dicas culturais, pode ser? Vocês estão pensando nos refugiados, né? Eu joguei a questão aí, vocês fizeram uma cara e vamos para a próxima, Aí você levou gente. a gente para outro lugar. Não, mas vamos lá, vamos para a próxima. Nossas dicas culturais de hoje têm presenças ilustres, não, Cunha Júnior? Que bom. Então a gente já Marjorie, começa vai logo. começar com a Marjorie? Vamos começar com a Marjorie, Então, né? eu vou sugerir um documentário que eu assisti já faz um tempo. Ele foi lançado ainda há mais tempo do que quando eu assisti. Eu assisti no Netflix, chamado O Ato de Matar, do diretor chamado Joshua Oppenheimer. A gente está vendo algumas imagens aí. Nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar. Do que é? Perturbador, assim, é pesadíssimo. Ele acompanha um grupo de assassinos profissionais que matavam comunistas associados à ditadura militar na Indonésia. E esse diretor propõe que esses assassinos, eles contem a história deles e façam um filme, eles mesmos fazendo os personagens, contando a história deles. E nisso ele revela ali um lado do humano que é impactante, assim, né? De ver como se banaliza a questão moral da guerra em si também, né? De como se conseguir a paz através da guerra, enfim, diversas questões que ele coloca ali que são muito reveladoras sobre nós mesmos. E eu imagino que esses matadores também, né? Não deve ser muito fácil você reencenar algumas... Vaidade, muita vaidade, muita, assim. E ao mesmo tempo, também traz a linguagem do ator, do cinema, onde ele tem um determinado momento que ele se propõe a fazer a vítima. Ele está sendo torturado e aí ele perde
o controle, começa a passar mal ali através da tortura, e aí ele faz um depoimento dizendo que ele sentiu o que era ser torturado. E aí o diretor fala assim, não, ele fica bastante abalado, aí o diretor fala, na verdade você não sentiu, porque você sabia que aquilo era mentira, que aquilo ia acabar. E o torturado, na verdade, ele morreu, você matou aquela pessoa. Tem momentos incríveis, assim, de assistir. Você precisa assistir algumas vezes e em etapas. Porque ele É forte. é forte. E você viu no Netflix? Isso. No Netflix. O pessoal da redação procurou também na internet, tem no YouTube sem legenda. Para quem tem um inglês fluente, também dá para ver no YouTube. E você, Cunha Júnior? É cinema a sua dica? Ah, cinema, né? Ele é o nosso cinéfilo predileto. Eu gosto, aí eu aproveito para dar dica de coisas como assim, não é? A gente vê, a gente gosta, a gente passa adiante. A gente tem que passar adiante, né? Não é reter o fluxo de conhecimento, tem que passar adiante mesmo. Você falou em guerra, o diretor que eu vou falar aqui, um diretor genial, que se preocupava bastante com a questão da guerra, ele era um pacifista e fazia filmes sobre isso. É um diretor que todo mundo conhece, que é o Stanley Kubrick. E quando a gente fala em Stanley Kubrick, de imediato a gente lembra do quê? 2001, O Iluminado, Barry Lyndon, enfim, esses filmes todos clássicos que a gente conhece, justamente porque o Kubrick era daquele tipo de diretor que era mestre genial em qualquer gênero que ele fizesse, né? Fosse terror, fosse guerra, fosse ficção científica. Mas só que muita gente não conhece o Stanley Kubrick de início de carreira, nos anos 50, por exemplo. Os primeiros filmes que ele fez. E foi lançado recentemente um box com os 4 primeiros filmes do Stanley Kubrick, onde a gente vê a gênese de um criador, né? Se chama Kubrick Essencial, é esse aqui. Não passa ainda o filme, eu vou dizer só os filmes que tem aqui. Tem o primeiro filme dele, que é de 1953, se chama Medo e Desejo. O segundo é um filme meio noir, que se chama A Morte Passou por Perto. O terceiro se chama O Grande Golpe. E o quarto é talvez um dos mais conhecidos, que é de 57, com o Kirk Douglas, fazendo Glória Feita de Sangue, que se passa na Primeira Guerra Mundial, onde tem um coronel que vai defender os seus subordinados. E ali já está o Kubrick, a gente já vê o Kubrick, a gente tem algumas cenas, vamos ver? For not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. What sort of casualties do you anticipate, sir? Say 5% killed by our own barrage. It's a very generous allowance. 10% more in getting through no man's land, and 20% more getting through the wire. That leaves 65%, with the worst part of the job over. Let's say another 25% in actually taking the anthill. We're still left with a force more than adequate to hold it. General, you're saying that more than half of my men will be killed. Aside from the inescapable fact that a good many of your men... Ele entra nos paradoxos porque ele está no meio da guerra e, ao mesmo tempo, é um cara que pega e faz aquelas citações tipo: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, entende? Mesmo ele sendo um militar, ele pega aí e diz isso. E interessante também que nesse box tem os primeiros 3 curtas-metragens do Kubrick. Que demais isso. Então é legal para a gente ver como é que o Kubrick nasceu como criador. Um retrato de um artista quando jovem. Um retrato de um artista exatamente. Exatamente isso. Né? Que ótimo. E você, qual é a sua dica, Luiz? Então, na realidade, a minha dica é sempre teatro. É um espetáculo que está em cartaz no Rio de Janeiro, terminando a temporada agora, e chegando em São Paulo na primeira semana de setembro. Então, dá tempo de todo mundo se organizar para ir. É um texto lindo de um autor contemporâneo francês, Joël Pomerat, que é um autor super importante no mundo inteiro, que se chama A Reunificação das Duas Coreias. O título parece um espetáculo político, mas é um espetáculo sobre relações amorosas. São vários fragmentos de casais, assim, é um elenco incrível. Bianca Byton, Gustavo Machado, Luiz Cardoso, Marcelo Valle. Ai, meu Deus, não posso esquecer ninguém. Eu vou esquecer Letícia Snardi. Enfim, com direção do João Fonseca. Eles estão fazendo uma temporada linda, carioca, super bem criticado, o público adorando. E na primeira semana de setembro chega em São Paulo. Olha só, então sua dica é tipo, vai vanguarda, chegar, chegará. Anotamos.
E a minha dica é literatura, é poesia, que é um poeta que, para mim, foi o poeta que me ajudou a eu desvendar a poesia e eu gostar de poesia, que é o Mário de Sá Carneiro, português, muito amigo do Fernando Pessoa, da geração Orfeu, né, do modernismo português, junto com Pessoa e junto com o Almada também, o Almada Negreiros, eles revigoraram a poesia, né, e a prosa Adriana também. Calcanhoto, acho que musicou, musicou uma poesia dele. Sim. E nesse livro aqui, que foi organizado pela dona Cleonice Berardinelli, que ela é maravilhosa, deixa eu mostrar aqui. É um lançamento. Então, nessa antologia, a gente tem todas as poesias do Mário de Sá Carneiro. A obra dele não é muito grande, porque ele se suicidou aos 25 anos. E era esse poeta totalmente... que tinha um sentimento de inadequação, né? Muito grande, de solidão. Eu acho que os poetas modernos e os poetas são antenas do que a sociedade passaria a viver dali para frente, né? É uma mudança muito grande que estava acontecendo naquele momento, uma mudança de transformação mesmo do mundo, das cidades crescendo, nesse novo jeito de viver nas cidades. E ele é um homem da cidade. Nasceu em Lisboa, mas os últimos tempos vivia em Paris. Era sustentado pelo pai, fazia direito na Sorbonne, mas, na verdade, queria ser poeta, queria ser escritor. O pai, em determinado momento, passou por uma crise, não conseguiu mais sustentá-lo e ele continuou em Paris, mas essa crise já ajudou a que a depressão dele ficasse ainda mais profunda. Ele se viu ainda mais perdido. Fernando Pessoa, muitos autores dizem que Fernando Pessoa, assim, o início do Fernando Pessoa tem um DNA do Mário de Sá Carneiro. Um influenciou o outro muito. E é esse poeta que eu conheci quando jovem. E você, um jovem emo, não era emo porque na minha época não tinha emo ainda, mas que te dá essa possibilidade de você entrar em contato com a sua solidão, com a sua dor, e ele dá essa possibilidade. Eu quero ler para vocês só um quartetinho aqui de dispersão, que é o do poema mais famoso dele. Antes disso, sabe o que eu queria mostrar? A Cleonice Berardinelli, que é essa senhora maravilhosa. Ela fazia show com a Maria Bethânia. Exatamente, que na Flip fez a leitura de Fernando Pessoa com a Maria Bethânia, que é uma das maiores estudiosas de poesia de Portugal aqui no Brasil, que eu já tive o prazer de entrevistar. Vocês lembram da carinha dela? Vejam aí. Amo-te muito, meu amor, e tanto que ao ter-te, amo-te mais. E mais ainda depois de ter-te, meu amor. Não finda com o próprio amor, o amor do teu encanto. É ela que organizou esse livro. Essa entrevista que eu fiz com ela, na verdade, era de um livro que ela fez de sonetos portugueses de Camões a Fernando Pessoa. E aí ela me disse... O meu próximo projeto é fazer só Mário de Sá Carneiro. Então, vem nessa atoada, ela escolhendo os melhores textos, as melhores poesias para apresentar para a gente. Achei o Dispersão. Olha que coisa linda, gente. É um poema famoso dele. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim, feito ontem. Não é bonito? É lindo. É lindo. Então essa é a minha dica, Mário de Sá Carneiro, para conhecer. Tem pequenas novelas dele também, em prosa aqui. É uma antologia poderosa como a obra dele. Muito obrigada. Acabou. Como que termina, né? Você lê Mário de Sá Carneiro, e aí, o que eu faço? Dicas Como que eu termino? Tudo certo agora, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado pelas dicas, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente termina agora com uma dica. Eu não sei se vocês se lembram, há um tempo eu apresentei aqui uma dica de um cantor de soul, de R&B, de funk, que lutou um bocado para decolar na carreira.
Por quê? Esse norte-americano é o Charles Bradley, ele enfrentou pobreza, morou na rua, foi cozinheiro, passou, assim, por muitos empregos temporários até ganhar uma chance como sósia do James Brown. Aí passou ali um diretor e reconheceu o talento dele. Era um cara da gravadora Deftones e que gravou o primeiro álbum dele em 2011. Em 2011 ele tinha 63 anos. É aquele talento que é descoberto tardiamente. Como, sei lá, a Clementina de Jesus, como Cartola. Pois é, e desde lá ele lançou mais 2 discos, o mais recente é o Chance, que saiu esse ano, a gente até falou aqui no Metrópolis, mas hoje a gente termina com mais um clipe desse trabalho. É o Charles Bradley, para você curtir. Que tal? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.